E aí, gente, esse é o podcast Perspectivas, um podcast para a gente falar de assuntos importantes ou não, pela perspectiva de duas ou mais pessoas. Eu sou Fernanda Toito. E eu sou o Hugo Vicente. Então roda a vinheta. Perspectivas. Muito bom dia, muito boa O meu tarde, muito óculos é boa fake, noite. então não tem problema, não vai ter Tudo bem, reflexo mesmo. Amora? Sorry, Tudo eu bem. falei por cima de você. Isso acontece, gente. É sobre isso quando a gente faz gravações online. Yes. Tudo bem, Amora? Como é que você tá? Começou com uma pergunta já difícil para 2024. Então vamos falar É, assim. Como é que você não tá? eu não tô extremamente bem. E você, amiga? Como você não tá? Também não tô extremamente bem. Eu, assim, nem acho que nem o bem, né? Se eu pudesse falar assim, talvez nem o bem a gente chegou, mas tô bem, Ah, mas tá tudo bem. não tá Não, tudo bem, mas tá tudo. Eu amo. é assim, ó, acho que dentro do possível tá tudo bem. Hum, Acho que dentro do que aconteceu nos últimos meses, eu tô bem. Que é que quer dizer o quê? Eu tô mal, mas eu tô lidando, tô vivendo. vivendo, quero chorar já. Bacana. Tô com Começando olheiras. 2024 com a maior técnica da Fernanda, que é o chorar sem, sem conseguir se controlar. Porque é quase todos os episódios isso acontecendo. Nada tem medo. Tudo A nada gente, de os novo. anos passam e as coisas às vezes não mudam, gente. Essa é a Fernanda, vocês têm que se acostumar. Falando em anos passarem, a senhora tá sabendo, tá ligada que em 2024 faz 2 anos do nosso primeiro episódio. Como é que você se sente com isso? Não, hoje faz 2 anos do nosso primeiro episódio, dia 16 de fevereiro, não? 4 temporadas. 4 temporadas e uma única que foi caótica, tá bom, gente? Então É. vocês é, têm que ficar muito tranquilo. Que a gente tá fazendo o nosso melhor, que às vezes pode ser medíocre, como diria Ícaro Silva. Eu E acho tá assim, tem tudo dia, bem em ser medíocre. eu acho que tem dia que o nosso muito é muito e tem dia que o nosso muito é muito pouco. O importante é que Tem a dia gente que nosso tá pouco é menos ainda. aqui. Fala. O Ai, importante que é que a ódio. gente está aqui. Eu acho que uma Exato. coisa que me deixa feliz é que, mesmo nesse caos todo desses últimos meses e dessa temporada, que foi realmente assim, acho que é a temporada mais desafiadora, porque teve muita mudança, né, nas nossas vidas. É, coisas muito boas, outras nem tanto, outras horríveis, É, mas no meio disso tudo, acho que nunca foi uma dúvida para mim, sabe? O podcast. Acho que as falhas, essas coisas meio enroladas que aconteceram não tinham a ver com o projeto. uhum. Porque às vezes isso é um sinal, né? Quando a coisa começa a degringolar, é tipo. Quando a coisa para de fazer sentido. Eu já vivenciei outros projetos em que isso para mim era um sinal, e isso em nenhum momento apareceu assim para mim. Então, isso eu fico muito feliz. Estamos aqui 2 anos Sim, e eu quero continuar. eu também espero continuar tranquilamente, enquanto vocês que nos escutam e nos assistem fazem isso acontecer com- gesticulando. Fala. Ai, gente, pra quem tá só no podcast, só escutando e Não não tá tá entendendo. visualizando, desculpa, viu? Esse momento ficou em silêncio. Então, Era eu mexendo na minha mão. você deve aí abrir o seu Spotify para ver o vídeo ou ir lá no nosso canal do YouTube. Contanto que você não vá se prejudicar no seu trabalho, onde você esteja, né, gente? Porque Isso. assim, o nosso foco não é que você fique desempregado em 2024. Não. É que você permaneça, caso você queira, ou que você vá para um melhor ainda, caso você tenha esse desejo. E se você não Não é mesmo? desejar também que isso aconteça, Caso sabe? você não deseje, provavelmente você está próximo de ser herdeiro, então vamos fazer uma amizade mais próxima. Se você quiser me adotar, eu tô aceitando. Na verdade, eu queria ganhar os 200 mil do Nubank. Mas se eu tô aqui falando com vocês, com esse microfone, com esse mesmo notebook, eu É não porque, ganhei. pô, Então, nem a Mega da Virada. Eu joguei, você jogou?
Não joguei, amiga. Eu nunca joguei assim. Tipo, eu acho que eu nunca joguei. Se eu joguei, foi muito sem perceber que eu tava jogando. Ou foi Não. tipo, alguém chegou e falou assim, vamos jogar, e aí fez pra mim, sabe? Ah, vamos jogar, e falou assim, eu jogo pra você. Eu nunca prestei atenção muito nisso, mas eu sei que muitas pessoas que estão próximas a mim já jogaram, e aí acho que por isso eu fiquei meio que por osmose, sentindo que joguei. Eu É, acho que eu joguei. eu queria tirar uma dúvida. Como é que joga sem querer, assim? Ai, peraí que tá passando um caminhão. Como é que joga sem querer? Tipo, ai, tá, acho que sem querer eu joguei na Mega. Como que acontece isso? Você tropeça, é empurrada por uma É tipo lotérica? assim, alguém fala assim, vamos jogar, Ah, eu trouxe o papel pra você. ah, Assinar, ela fala uns números aí, na verdade a pessoa nem me entrega nada, nem a caneta, nem sou eu que aham. escrevo, não sei nem se é assim que faz a Mega da virada, se é Ainda, mas dá pra fazer escrito. digital, conhece? Dá pra fazer no celular também. Ah, então eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz, eu só fiz em papel mesmo, assim como os incas e os maias, no modelo de troca. Você pega um papel Ótimo. Permuta. e As, entrega pra eles com um dinheiro. as blogueiras fazem muito isso, né? Dinheiro Permuta. em papel, lotérica, papel, nada de Impresso. cartão. Tudo É, impresso, que a gente não acredita em nada digital. exato, Bom, por favor, a volta do voto impresso. Alô. gente, esse é o nosso último. Peraí, passou uma moto. Eu tenho um ódio. Gente, esse A é Fernanda o. mora, gente, no trânsito. Moro. Eu vim pra Não é de São praia. Paulo, mas Não. parece, às vezes. É porque eu mudei pra avenida principal da cidade. E não tem um quarto aqui que não seja direto pra janela. Então a Show. gente fica com esse barulho mesmo. É sobre isso. É isso. É. Quando a E. Fernanda for muito rica, ela Amém. vai, ela vai vedar. Tá nos planos Ela vai ter um futuros. estúdio. Quando ela for muito rica, me poupa, ela vai vedar. Ela vai ter um estúdio, porque ela vai ser muito rica. Sabe como que eu vou ser rica? Que o podcast vai estourar e a gente vai ter muitos Ah, então patrocinadores. nós seremos É, ricas. amiga. E aí, no caso, a gente vai até, O sei lá, próprio estúdio não vai ter mais isso, vai entendeu? ser Porque a gente chique, sabe? sabe, a gente vai se encontrar Às todos os vezes a gente vai episódios. gravar de um estúdio na Europa. Às vezes vai ser na África. Nossa, Às vezes vai ser na Ásia. nossa, tudo. Ah, é onde quiserem. Onde quiserem me levar. Ah, meu passaporte tá aí. Fico com ele, tá? O Não meu entrega não tá, gente. Eu nunca nem andei de avião, eu tô falando aqui. Ah, jurei. no avião ainda. Porque essa informação pra mim, ela já tinha mudado. Ou eu tô doida? Não, nunca mudou, porque eu nunca andei mesmo de avião. Como chama? Andei de avião, voei, né? Eu falo andar de avião. Se não Então eu é, nunca andei de avião, foda-se. gente. Nunca andei no avião, dentro de um avião, nem saí da terra com um avião. Aí, ó, linhas aéreas, se estiverem escutando o grande podcast Perspectivas na temporada 4, o último episódio, podem, eu vou estar esperando o convite. Sabe o que eu ia te perguntar? Ok. A senhora tem medo de avião? Não sei, nunca andei, como eu vou? Tá. Não, porque tem gente que só de se Receio. imaginar. Eu não sou a maior fã de alturas, descobri isso indo ao parque daqui de Curitiba. Tá. É, o aniversário do meu amigo João. João, te amo. Se você estiver escutando isso, lembre-se sempre que eu te amo, porque se eu fui nesse brinquedo, né? É, é isso. Ele me levou num brinquedo chamado Evolution. Ah, mas. O Evolution, ele dá a volta ao mundo em 80 dias, enquanto gira, pavor. Não abriu o olho em nenhum momento e mesmo assim me deu medo. O escuro me deu medo, com o impacto. E também me levou no brinquedo chamado Kamikaze, que ele também dá a volta assim, só que ele não gira. Mas ele é mais pavoroso ainda, porque você para lá em cima de ponta cabeça. Eu quebrei minha unha. Ah, Ó, João, não. viu? Não tem Quebrei duas condição. unhas da minha mão por conta desse brinquedo, porque eu apertei tão forte a catraca, sei lá como chama aquilo, o bagulho que prende a gente, junto ao meu corpo, porque ele é soltinho, assim. Pessoas É, que sabe? gosta de uma coisa mais Eu fiquei tight. assim. Pessoas que não estão próximas com a realidade de um brinquedo, gente, eles não são tão presos ao seu corpo assim. E eu descobri indo nesse brinquedo. E aí, quando você está de ponta cabeça, o seu corpo sai do banquinho porque ele não é tão preso em você. E aí você acaba saindo, né? Porque o seu corpo não tá preso.
você acaba saindo desse banquinho, e aí fica levitando numa catraca que pode abrir Abri. ao mover aqui ó, mover da alavanca, que eu posso sem querer bater. É bem legal. E aí eu quebrei minhas unhas, e aí é isso, eu descobri que eu não gosto muito de altura, porque estando lá eu gritei mais do que eu poderia, fiquei sem voz no dia seguinte. E te amo, João. Obrigada por esse presente de aniversário que eu te dei. Eu só vi os seus stories, eu acho que foi de você Foi um saindo do pavor. brinquedo sem conseguir falar, assim, sem conseguir se situar. Eu Não, falei, querida, eu não meu, conseguia abrir o meu óculos, porque essa mão não é, se movimentava, tá. é, Aqui, ó, dores, dores, sim, dores. E eu estava Eric, se você está eu tô aqui olhando para o Eric no momento do brinquedo. Eric, perdão, porque eu sei que a gente entrelaçou o braço para eu ter um pouco menos de medo e talvez eu tenha quebrado seu braço. Peraí, o Eric tá aí do seu lado? No brinquedo, porque eu tô imaginando que eu tô no brinquedo já Ah, tá, pedindo tá, tá, tá. novamente perdão. Ah, Eu tá. pedi perdão na hora por ter quebrado o braço dele, mas Quebrado o braço? não, eu não quebrei, mas eu acredito que sim, porque ele falou assim: "Ah, não, amiga, foi tranquilo". Bom, se eu quebrei minha unha de tão É, forte que eu apertei, tão bom. Eu posso ser fraca, tudo bem, eu posso ser fraca, mas, sei lá, acho que talvez tenha machucado um pouco. Mas ainda assim, amigo, te amo também. Obrigada por ter acompanhado ao meu lado, tá bom? E é isso. Eu estava falando com medo de avião. Ah, então talvez eu tenha medo de um pouco de altura. Mas acho que descobriu. só no momento de mas é por causa do brinquedo fazer, sabe, da pirueta, porque eu fui na roda gigante, e nossa, roda gigante eu fui na primeira vez na roda gigante. Eu acho que foi a primeira vez, se não foi a primeira vez eu era muito criança, não lembro. E alta não, Um alta, pouco. achei alta, porque quando chegou lá em cima com o vento, eu não olhei tanto pra baixo. Quando eu olho para o céu é lindo, porque pra mim ele fica igual do lado de baixo quanto de cima, porque ele é imenso. Agora olhar pra baixo, de uma altura considerável, me deu um pouco de nervosismo, É, mas eu ainda fiquei mais de boa é que você do vê o que tamanho da os queda, né? brinquedos. Acho que esse é o problema. Assim, se der ruim, é disso aqui que eu É, caio. Então, olhar para baixo, realmente, não é recomendado, inclusive, pelos então, especialistas. engraçado que todos meus amigos recomendaram, e acho que aí a gente questiona a amizade, entendeu? Porque assim: "Ah, amiga, olha, solta os braços, essas coisas todas". Não, não, simplesmente não, gente. Se eu fizer isso, a certeza do meu falecimento é bem Olha, eu acho hum, que, ó, hum. vou te falar, para mim, a questão do avião, eu comecei a ter medo depois da morte do meu pai, mas antes disso, eu não tinha medo nenhum. Seu pai morreu no avião? Poxa, Não, não, né? Ele morreu não, no mar. ele morreu no mar, só que Ah, tá. teve num, Outra coisa que eu também tenho medo. Mas enfim, é vai. que teve uma coisa que aconteceu no avião, que foi o piloto, acho que na terceira vez, depois que meu pai morreu, que eu tava andando de avião, assim, não foi imediato, teve alguma coisa, né? Ele fez uma curva muito rápida. Ele virou o avião muito rápido. Então eu tava olhando pela janela e tinha nuvem, né? Então tava meio branquinho. E aí, na curva que ele fez, saiu da nuvem, assim, a minha janela, ficou tudo azul, de uma vez. E aquela sensação de bum. E aí eu voltei pro mar. Me deu gatilho do mar, da imensidão, porque para mim veio a coisa da imensidão, sabe? Do acidente, assim, de ver o mar muito grande, de estar muito longe da Hã. praia, tipo, e aí ver aquele azulzão e de uma vez, assim, sabe? E aí depois disso me deu um gatilho. Eu nunca mais foi a mesma coisa andar de avião. Mas para mim não é O questão. avião, ele virou como é que é? É que assim, o avião ele faz curva assim, né? Ele vai fazendo assim, né? As asas aqui, ó, ele faz assim, né? Mas ele geralmente faz isso bem devagar, não? Porque ele é gigante, não é Ele faz gigante? assim, né? E aí o Aham. piloto fez uma coisa Ele meio vira assim. desse jeito de lado? É. Ah, que difícil, E não. subindo, né? Você sentou na E janela? eu sentava, hoje eu não sento mais nem fudendo, eu sento no corredor, porque se der merda, eu sou a primeira a sair. Sai por onde? É, assim, Amada, não sei se você lembra, você vai estar no ar mesmo, viu? amada, mas assim, tem saída de emergência, tem boias, você tem que escorregar pela asa para sair do avião.
tem negócio que você pula, né? Eu sempre penso assim, Ah, no você lado diz depois que ele positivo. cair. E se eu tiver Que numa queda e que pensamento der de sair do positivo. avião, não tem que ter, porque eu acho assim, se foi projetado para isso daqui ter uma Mas saída, esse porque é o tem meio uma chance de transporte mais segura. mais seguro do mundo, né. Mas basta uma Eu acho vez. ainda que eles erraram, porque pra mim o meio mais seguro é o meu calçado mesmo, a pé. Eu acho, talvez, não Eu não sei sei, eu acho que não você sei tem como mais chance funciona, de ser talvez. acho que você tem mais chance de ser atropelada do que de morrer no avião, sendo honesta, assim. Com certeza, porque eu não tenho dinheiro pra pegar um avião, então assim, a chance de eu morrer no avião é bem menor, gente, desculpa contar aqui, mas acaba sendo um pouco menor por conta do que financeiramente, senão eu acho que eu teria já andado de avião. Mas pode continuar, amiga. Você virou na imensidão do azul e Não, e aí meio que foi um gatilho, assim, aí algumas coisas começam, o você que se lembrou me. da imensidão do azul do mar. Isso, só que o que me dá gatilho não é nem tipo a altura em si, sabe? É a O coisa mar de é azul por causa do estar. céu, né? Ah, Ou o céu é azul acho que por tem a causa ver com a do mar? atmosfera, com alguma coisa do reflexo, porque nem Ah, tá, sempre, né? desculpa, Às vezes pode é continuar. verde, não É, sei. Mas eu assim, não pra mim é a coisa do estar impotente, de me ver muito impotente. Tipo assim, no carro, passei mal, tô mal. Ah, o motorista do ônibus, eu faço um escândalo, ele para no meio da estrada, pego minha mala e vou embora. Ah, amor, no uhum. avião, não tem como. Ah, você tá mal, né. Se tem alguma coisa, eu tenho que. Entendeu? E aí, essa coisa de ficar muito na mão da outra pessoa e não tem o que fazer, assim, aquela uma hora, você não vai ter uma parada, não tem um pit stop no ar, entendeu? Eu acho que é mais Uhum. essa coisa da impotência. Para mim, voar, estar no avião, deixa muito evidente uma coisa que já é cotidiana, que é a impotência, a ausência de controle. Isso para mim pega bastante. Então é sempre um momento, assim. Então aí eu fui buscar muito sobre avião, como é que cai avião, quais são as causas de queda de avião. E pesquisei até quais tamanhos, dependendo do avião, que uma ave pode passar na turbina e que a turbina sobrevive. E aí, se a turbina, se uma turbina estraga, quanto tempo o avião consegue ainda voar com uma turbina só? Eu pesquisei tudo isso. Então, assim, é bem difícil mesmo, tá? Mas Bacana. turbulência não derruba avião, só é muito ruim. É muito ruim? Uhum. É muito ruim que não derrube o avião na turbulência. Não, a sensação da turbulência, dependendo do nível da turbulência, pode ser uma sensação bem desconfortável, mas ela não derruba avião. Turbulência não Nunca. derruba avião. Já assistiu A Sociedade da Neve? Não. Bom, tem na Netflix. É difícil, viu. É sobre o É um quê? filme que tá concorrendo ao Oscar, Hum. e não sei se tá concorrendo ao melhor filme, acho que não, mas tá concorrendo de melhor maquiagem, pelo menos. E é sobre um caso real de um time de rugby que estava indo jogar no Chile, eu acho. E aí eles pegam um avião e aí tem que passar pela Cordilheira dos Andes, e aí tem uma coisa que assim, você não pode passar por cima da Cordilheira dos Andes com um avião por conta da pressão atmosférica, uma coisa assim. Então, se você passa por cima, acontece um vácuo entre o vento que puxa para baixo. E aí eles estão passando e você tem que fazer uma curva pela parte mais baixa da cordilheira. Só que por algum motivo não dá muito certo se passar por baixo. E aí eu não entendo, eu assisti o filme, tá, gente? Mas é que eu não entendo técnica, então eu sei Uhum. que o avião cai. E aí eles passaram, se eu não me engano, 72 dias sem ninguém os encontrar. E aí eles precisam, Ah, quem sobreviveu, comeram. sobreviver. Eles se alimentam de quem faleceu Ah, fariam mesmo. durante. Mas é um babado, porque isso aconteceu realmente, aí Aham. depois eles tinham máquina fotográfica, então tem fotos ao final do filme, gente, assista até o final, tá? Umas fotos. O Pedro me falou desse filme.
Eu quero É assistir. maravilhoso. Automaticamente tenho crise de ansiedade, mas ele é maravilhoso, assim, eu assisti esse filme e eu fiquei assim: "O que está acontecendo?". Porque é pavor. Porque você pensa: "Nossa, calor mata também", mas o frio Nossa, eu prefiro morrer de calor. intenso é um pavor também. Ai, não Nossa, sei se eu prefiro morrer de alguma coisa térmica, gente, se possível, vamos. lembra de dar a flechada em mim, Pode deixar. tá? Se eu tivesse poder, amiga, eu faço isso por você, Também. tá Obrigada. bom? Mas só um Mas aí nesse. conselhozinho, tá, não precisa ser Não, cedo. vamos viver aí. Vamos. A gente. Não, gente, vocês estão escutando que eu tô falando 120. Ah! Não, eu Tomara, pleno. viu, tomara que o Eu, mundo seja bom comigo a esse ponto, mas não, ai. mas assim, se a gente tiver mundo, até lá. Eu tô numa fase bem assim, como te fala? Não, o É, mundo vai ter, talvez não tenha humanos. O mundo sempre ecofascista. sobrevive. O Pedro fala alguma coisa assim, que eu sou uma ecofascista, alguma coisa assim, que eu acho que o ser humano, a raça humana, tranquilo Ah embora. não, a raça humana talvez não, mas o mundo vai estar aqui, Tranquilo. Não, então, mas para mim é belíssimo, pleno. tranquilo se a espécie humana for embora. O meu problema é que nessa coisa de autodestruição a gente leva umas outras espécies que não tem nada a ver com o rolê com a gente, né? É, a gente vai ser as dinossauras do momento. Então, assim, bom, mas ó, gente, esse é um episódio que vocês estão vendo que tá uma grande, Nossa, assim, perceberam que não tem nenhum a foco, gente, nenhum. a gente não entrou no foco que a gente queria, que a gente Estava com combinou que era saudade dessa falta de foco. isso. Eu também, eu gosto bastante. Digam pra gente se vocês gostam também. Porque eu gosto bastante dessa coisa mais solta. Ai, parece que tô passando Devagar sobre caminhão. o devagar, né, Devagar, divagando. devagar, Devagar, divagando. do É isso que verbo. a gente tá fazendo nesse episódio, que a gente já fez na maioria dos episódios, quando a gente não consegue entrar no tema. E é isso. E Mas se eu, você eu gostou acho. do último episódio, gente, gratidão, viu? A gente nós não fomos as melhores na O quê? entrega do último episódio em respostas e enfim, Ai, coisas aconteceram, mas enfim. a gente entregou o episódio. E a gente foi É, entregando as outras coisas como deu, assim. Eu acho que. que foi o total de 0 coisas que a gente entregou depois, eu acho, Não, a né. gente entregou os posts com demora, mas a gente entregou, assim. Acho que Nossa, sobre. mas assim, eu postei esses posts foi assim, semanas depois do lançamento, mas é Sim, isso, mas, gente, a gente passou. Se você por viu aí coisas. nos stories, nós duas passamos por perdas. No último episódio, eu já tinha falado sobre a Nutella, se eu não me engano. Tá internada aí, a minha pequena. Será? Acho Acho que que não, sim, amiga. mas ela estava Sim? internada. Mas a gente Eu não gravou com ela lembro. internada. Faz um pouco de É, tempo, acho que foi o quê? Dezembro? ela Começo gravou. de dezembro? Então, a Nutella internou dia 25 de novembro. E ficou Ah, 6 então dias ainda estava. internada. Ela estava internada. E aí ela voltou para casa, ficou 4 dias e depois ficou internada mais uns 10 Ah, dias, se eu não tá, me tá. engano. Então, vocês sabiam do que aconteceu, gente. Se vocês viram os stories Isso, da Fernanda, vocês também sabem. isso, isso. Quem me Beleza. acompanha lá no meu perfil pessoal também sabe. E que a minha pequenininha partiu e eu estou destroçada. É, o luto, não é Então, mesmo? O que ele faz com a gente. e a Amora também passou por perdas, então eu acho Uhum. que voltar a estar aqui, assim, sabe, é bem gostoso, amiga. E a gente tinha combinado de falar Que sobre a os gente esperava pra planos para pra 2024. E assim, 2024. gente, eu vou ser muito sincera, já vou entrar nesse tema já. Eu não tenho. Eu tenho o plano de passar por esse luto da forma mais saudável possível. Meu plano é não adoecer. Como eu adoeci com a perda do meu pai, eu quero passar por esse luto da forma mais saudável possível. Eu continuo na terapia e eu fui já na médica eu quero para tomar remédio para me ajudar a passar por esse luto, assim. Então, tudo que eu tenho Hum. conseguido fazer é realizar as coisas que eu acho que já é muita coisa. Por exemplo, eu construí o meu quarto, que é o meu quarto de dança, fiz parede de lambe-lambe, terminei de construir um móvel do zero, que é um sonho que eu tinha
Então, o Felipe me ajudou me entregando, me deu papel jornal para fazer o Lambi Lambi. Um beijo, Fê. Milton e Paty fizeram um projeto e a gente construiu juntos esse móvel do zero. Ele é, tipo, feito sob medida. As prateleiras são feitas sob medida para as minhas coisas, assim, sabe? Foi um processo muito Uhum. terapêutico, muito curador, mas eu não consigo fazer planos. Eu tô num momento que eu não consigo fazer planos para nada. Eu só consigo lembrar o que a Fernanda de antes disso planejou e não fiz, porque quando a Nutella internou, voltei toda a minha vida para ela. Eu consegui um dia vir gravar, que foi o dia do último episódio, né, do penúltimo episódio dessa temporada, com Flavi e Jess, que foi esse um episódio muito gostoso de gravar, inclusive. Uhum. Um beijo, Flavi, um beijo, Jess. Beijo, ex. E então, assim, meu plano para 2024 no momento é esse, porque a vida ficou muito Então tem um. monocromática. Oi? É, tem um desejo. Tem um desejo, mas assim, eu Já é queria. mais do que geralmente eu tenho, amiga, já pro meu ano. Eu não sou uma pessoa que planeja nada pro ano. Eu também não, mas assim, se eu tiver que dizer algo. Porque na verdade, o ano passado eu tava, assim, sabe, vislumbrando muita coisa, eu tava com uma energia muito gostosa. E você E participou de bastante projetos ano passado, né? sim, eu sigo neles, assim, só que. E tem uma coisa para mim que é muito importante, principalmente nessa virada de mudança para cá, para Peruíbe, de desejos, e dos meus anseios e ansiedades e dúvidas e tudo. E é conseguir me conectar mesmo com se aquilo que eu estou fazendo agora faz sentido, me conectar com a intuição, se é esse mesmo caminho ou não. Eu voltei a sonhar faz pouco tempo, sabe? Desde a morte do meu pai. Esse ano faz 10 anos da morte do meu pai. E Hum. eu comecei a voltar a sonhar em 2021, 7 anos depois. Então, Sonhar para mim, literalmente? sonhar com coisas para mim, Ah, tá, tipo de desejos, de de vontades. desejo, de tesão de vida, de sonhar coisas. Eu não tô falando de coisas materiais também, mas não é isso. É tipo, Uhum. eu quero dançar, eu quero estar no palco, eu quero produzir coisas. Então, o podcast é uma dessas coisas, do tipo, de conseguir pensar, ter a ideia, organizar e executar. Eu travava muito no lugar da ideia e do planejamento. Eu ficava nesse limbo entre a ideia e o planejamento e não conseguia executar. Então, eu acho que 2022, 2021, 2022, 2023 foi um ano de aprendizado a fazer isso, assim, sabe? E o ano passado eu colhi muita coisa. Eu falava que o ano passado foi o melhor ano da minha vida em muito tempo, assim. E o melhor ano da minha vida terminou com um dos piores desfechos, assim, sabe? Então é muito doido esse negócio de viver. Então eu não quero, eu não, é quase como assim, a perda da Nunu tá causando um impacto tão grande quanto, ou muito parecido, porque nunca é igual, né? Mas com a morte do meu pai, porque eu já perdi meus avós, já perdi outras pessoas, já perdi a Madalena também. Mas tá muito forte, gente. Esse luto tá muito, muito forte. E eu sei aonde eu não quero cair de novo, assim, sabe? Eu não quero cair no lugar de não conseguir sonhar. E por Hum. incrível que pareça, o que me dá força é pensar nela, pensar no Cacau, no quanto eu aprendo. Eu sempre falo deles, assim, com esse lugar de muita troca, sabe? De uma relação de muita troca, de muito respeito, de construção, de confiança, de respeito à individualidade, de, e, e de ver mesmo como quando a gente está num ambiente de amor e de afeto, a nossa personalidade abrocha, a gente consegue mostrar quem a gente é, e a gente insiste na gente até o fim, assim, sabe? A Nutella foi ela até o fim, agora eu tô descobrindo uma nova personalidade no Cacau. O Cacau, sabe, também tá se transformando, a gente tá se transformando junto com a ausência da Nunu. Mas eu tenho desejo de não adoecer, sabe? Mas eu queria Hum. estar desejando coisas,
de sentir mais emoção, de me sentir alegre, de me sentir completa, de me sentir colorida, sabe? De sentir, de, de me ver animada, empolgada com as coisas. Eu não tô com nada. Eu tô fazendo as coisas como um compromisso comigo mesma para que eu não adoeça, para que eu não estagne, para que eu não desista dos meus sonhos, ainda que seja uma escolha muito racional, assim, para não sucumbir mesmo. Então, Uhum. de um modo geral, assim, os meus planos para 2024 é isso. Chique, amiga. Chique, chique show. Acho que isso faz parte do processo de cada pessoa. Realmente, de, tipo, entender. Principalmente de entender a forma que o luto passa pelas pessoas. Porque ele não é igual em ninguém. Não mesmo. Não em ninguém, não, em alguém. Ele não é igual em alguém, tá, gente? Chega de falar de ninguém, porque ninguém é ninguém. Então a gente Ninguém é precisa ninguém. falar de alguém. E acho que isso, de alguma forma, também contribui para que a gente modifique. Não contribui. Gente, eu sei que contribuição parece uma coisa positiva, nem sempre, tá? Mas que a gente modifique em algum lugar. Não necessariamente de forma positiva ou negativa, mas às vezes só se modifique. E isso também é para parte e processo da vida, da gente entender as perdas que a gente tem, como elas acontecem de forma abrupta. Abrupta seria a palavra? Não sei se seria a palavra. Porque no caso das minhas tias foi, foi uma surpresa. Assim, para uma das minhas tias, eu tinha a noção de que provavelmente ela poderia falecer por conta do câncer estar muito espalhado já pelo pulmão dela. Já era maior do que um punho, né, o câncer, então o médico já tinha falado que cirurgia não ia bastar e que a medicação oral, né, era a possibilidade de retardar um pouco esse processo, de diminuir o o tempo, né, tipo, diminuir o tempo não, aumentar o tempo de vida, mas diminuir o processo de como chama isso? De expansão do câncer. Metástase. Isso, deve ser. E aí, então, eu já estava sabendo disso, porque eu tinha questionado já minha prima e tal. E você comentou sobre como o luto te afeta, tal, desde o seu pai, e também passou pelos seus avós e tudo mais. E acho que isso também fez sentido pra mim, de como é diferente cada luto mesmo, de cada indivíduo, não só como pessoa, mas o indivíduo que tá na nossa vida, como acontece, né. E um dia depois do falecimento dessa minha tia, minha outra tia faleceu. Foram 2 tias minhas que dividiam o mesmo nome, por sinal. E ela teve, se eu não me engano, foi um ataque do coração, que tem outros nomes técnicos, gente, mas eu não trabalho com isso e Infarto do não posso miocárdio. dizer pra vocês. Pode ser, não sei. Não faço ideia desses termos técnicos, até porque o falecimento da minha própria mãe foi colocado com um termo que pra mim não faz muito sentido, mas enfim. Eh, e foi muito seguido uma da outra, e aí a segunda morte, no caso, me surpreendeu mais. Sim. Assim, me deu mais susto, porque por mais que a pessoa vai falar assim: "Ah, mas você não convivia com essas pessoas o tempo inteiro". Não, e isso não tira o fato de eu amar essas pessoas e sentir por elas. Se tem gente que fica triste quando acontece uma catástrofe mundial, por que que eu não ficaria triste
Eu não poderia ficar triste sobre pessoas que eu conhecia, que eu amava, que por mais que eu não estivesse todos os dias com elas, tiveram pontos importantes na minha vida. Uma delas é o que eu até falei num vídeo que eu postei, uma delas eu disse eu te amo todas as vezes que eu a encontrei, e todas as vezes que eu ia pra Itanhaém, eu fazia o possível para encontrá-la pessoalmente, ver como ela estava e falar: "Eu te amo". Pra outra, no caso, eu não tinha essa proximidade de visita, mas ela foi importante num momento específico da minha vida. E pra ser mais específica, num dia específico da minha vida, onde eu precisava de algo, meu corpo precisava de algo, minha mente precisava de algo, e ela estava ali pra dar esse algo que eu precisava naquele momento. Pode parecer bem egoístico, mas querendo ou não, isso foi importante pra que eu estivesse aqui hoje. Então acho que foram 2 processos de ausência que a gente passou em diferentes escalas, de tipo, não escalas de dor, gente, não é isso que eu tô falando, mas escalas, assim, de formas de acontecimento, né. A Nutella passou por um processo, de acompanhamento com você, e no meu caso foi apenas uma surpresa dali, tipo, uma eu sabia, então foi como se fosse o processo de acompanhamento, porque eu estava acompanhando por mais que fosse de longe, e a outra não foi de forma repentina. Então acho que isso faz com que a gente sinta muito, tanto quando a gente acompanha, quanto de forma de surpresa, né. E aí, justamente no final do ano, uma época que é muito importante pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do Natal, então foi assim, foi um período bem difícil. Tem outras questões, que eu não vou dividir aqui com vocês, a audiência ainda, quem sabe um dia, mas que eu também estava passando e que eu estou passando, e que acaba tornando diferente, eh, viver do jeito que eu vivia antes é bem diferente do que eu tô vivendo agora. Do nada. Será que eu cheguei no tema? Os meus desejos pra esse ano? É, Eh, mas acho que passa por isso, né, os acho desejos. que passa. É porque, assim, eu estava escutando um podcast sobre horóscopo e falou que leão talvez desse uma estagnada no trabalho. Não quero. Se possível, gente, me contratem pra fazer coisas diferentes, que eu vou estar topando. Obrigada. E E se quais vocês são os puderem planos? me doar dinheiro, pode me Ah, doar também que eu vou Pix aceitar. Day. Pix Day. É, o PicSay. Quais são os planos? Planos É, o quê? pra 2024, você falou que o horóscopo falou de estagnar, mas e aí você tem desejos pra esse ano? Porque você falou que não costuma Não quero fazer estagnar só, gente. é um Não sei plano. absolutamente nada do que eu vou fazer. Já estou fazendo, na verdade, porque o ano começou assim, ó, Uhum. É a agenda da gata, bombastic. tá. É, já comecei fazendo, felizmente, já comecei fazendo algumas coisas aí. Passei um calor por Santos, pessoal de Santos, um beijão, passei por Santos. "Ai, não avisou ninguém, nã-nã-nã". É, gente, fui a Trabalho. trabalho, e quando a gente tá desprovida daquele cartão, desprovida daquele dinheiro, a gente não combina coisa com os outros pra não se ferrar mais ainda. Eu sei que você, ó, olha aqui no meu olho, você que faz isso, cuidado, porque a dívida vem e ela não traz muita felicidade, a dívida, viu? Não. Ela é babado. Então eu tento não fazer. Eu tento, mas não significa que eu consigo, tá? Posso puxar um gancho? Pode. E aí eu quero nota pra esse gancho, depois. Tá. Falando em dívida, nós temos Falando uma em dívida temos uma dívida com os nossos ouvintes? Temos. Qual é a nossa dívida com os nossos ouvintes? Que eu acho que a gente que pode falar, pode entrar na questão de planos para o podcast em 2024. Qual é a dívida que temos com os realizar nossos a ouvintes? próxima temporada. Essa é a Isso, nossa maior dívida, eu acho. eu não sei, porque a temporada ela vem aí, isso é uma certeza. Vem, gente. Ela Isso é uma vem aí. certeza. Ela vem É, aí. Nós não vamos parar o podcast não.
Porque afinal é uma das coisas que faz bem pra Sim. gente. Aí se a Mas gente para as coisas que faz bem pra gente, é babado. aí não tem como fazer as coisas que não faz bem pra gente, mas que dá dinheiro. É, É, peraí que me fugiu. Dívida, lembrei. E a gente ficou em dívida, ó. Será que na quinta temporada vem as outras redes ou não? Vem um apoia-se, vem uma meta de quantos seguidores, que eu acho que a gente podia, hein, Amora, botar uma meta de quantos seguidores ou ouvintes mensais, aí, não sei, a gente queira para 2024. é, hum, Ou vem as outras vamos. redes, uma coisa de cada vez. As outras redes, elas É, vêm? outras. Não, acho que outra rede. Outra rede, aquela Isso. do tic-tac. Isso, a gente fazer alguns cortes. Acho interessante que pode ser postado. Isso. E Já é, aí? já é uma coisa. Já é uma coisa. Não é? Eu acho. Então é isso, gente, que a gente pode tentar fazer acontecer. Essa nova rede no TikTok. Vocês gostam desses tipos de cortes? Vocês acham que isso seria algo para acompanhar? Se vocês quiserem chegar aqui nesse episódio, tanto nos comentários aqui no YouTube, quanto na opção aqui embaixo do Spotify, você tem a opção de colocar assim: o que você achou deste episódio? E aí, o que você achou desse episódio? Você pode falar assim: eu acho que vocês não precisam fazer o TikTok. Eu acho que vocês podem focar em fazer tal coisa aqui. Sugestões, gente. A gente ama sugestões, a gente ama interação. Quanto mais as pessoas conversam com a gente, melhor. Sim. A Porque, gente não sente mal não, com eu isso. adoro, inclusive. É, uma coisa. Eu tô falando baixo, assim, porque eu tô com dor de garganta, tá, gente? Então eu tô com o microfone, assim, ó, colado em mim. Espero que não fique estourado o áudio. Mas não vai. Não vai. Não vai. É, Nossa, tô com fome. eu também. Mas é a dor de garganta. E vontade de fazer xixi. É a quantidade de água que eu bebi por causa da dor de garganta. Eu fiz 3 vezes xixi antes da gente entrar, Caraca. porque eu bebi muita água. E agora não bebeu uma vez. Que a senhora não bebe água enquanto grava. Não bebo água enquanto eu gravo, gente. Nem come, Fico nem aqui nada. seca, 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 seca. Nossa, tô pensando aqui no que eu vou fazer de almoço. Ó, Enfim. eu ia falar que. Ai, quase bati o queixo no microfone. Eu ia falar que também a Você gente aproximou teve. bastante esse microfone desde o começo do podcast. Do podcast, não, do episódio. Tô com Isso é medo do que vai ser verdade. esse áudio. Ai, Não, amor, é agora porque você ficou. permanece onde tá. Aqui. Isso. É porque ficou desconfortável a posição que eu tava. Eu imaginei. Mas eu acho que vai ficar mais. Melhor o No áudio máximo fica um assim. monte de ar batendo no microfone. Assim não fica, não. De verdade. Eu amei esse Tô, escritório. tô tomando esse cuidado. Você viu? Essas Muitas plantas. plantas aí, ó Eu lá. tenho uma garrafa mágica também, ó. Ó. Olha. Tá Ó, gente, a passada? Fernanda Mímica, ela tá segurando o ar. Ó, tampa Ó. até a cabeça dela. Ó. Olha, a Fernanda consegue diminuir um pedaço da testa dela. O rosto. Batendo. Ah, agora Ah, agora apareceu. sim. Essa é É, a garrafa de Sheila da Fernanda. 2023, em 2023, a gente teve também um novo quadro, que foi o Perspectiva News. Não foi? Nem tão News? Ah, Nem tão bacana. no Zé. É, Talvez eu consiga errar o nome. Mas é sobre isso também. É não, mas sobre a gente. É o rebrand. não é porque foi um dos primeiros nomes que eu pensei, e aí a gente decidiu depois por Nem Tão News. Então, Nem e tão ai, gente, news. é o quadro de notícias do Perspectivas também, sabe? É isso. O Nem Tão News do Perspectivas. É, se vocês gostaram, se isso faz sentido para vocês, se tem alguma outra ideia, enfim, comentem tudo para Olha aí, falar fala que aí. Vocês decidem. É é o quase o programa famoso Você quadro. Decide, gente. Vocês vão decidir basicamente muitas coisas desse podcast. Até porque eu e a Fernanda, a gente não tá num momento muito bom da gente fazer algumas decisões. Isso. Talvez não.
Então é bacana se vocês falarem pra gente o que a gente faz, a gente só segue. Hoje Fazendo. estamos numa vibe meio mamãe mandou, sabe? Mamãe Pode mandou ser. fazer não sei o quê. Sabe aquela brincadeira de criança? Vocês são as mamães. Vocês dizem pra gente, queremos que vocês façam isso. A gente vai fazer assim. Ah, isso dá pra fazer. Vamos fazer. Isso. Chique. Acho que é isso. É. A gente Vamos, pode então para as indicações. vamos para as indicações. Gente, nossa, que loja esse episódio, né? Vocês vão falar assim, nossa, pra que. Voltar Ah, às porque a gente queria raízes. gravar, gente. É isso. É isso, Eu, hein? gente. Esse é o último episódio da 4ª temporada, que era pra gente falar sobre sonhos para sonhos e planejamentos, desejos de 2024. E a gente teve que explicar aí também um pouco para vocês o que aconteceu com a gente, para a gente poder falar desses planos. Viu? Eu faço aqui um recap E não do são que muitos aconteceu. planos. Vocês perceberam que a gente entregou um total de 0,1 planos. Mas é o Tem que gente que tava. entrega 0 e tá se achando o rei da cocada. Então, Exato. Ai, gente, conta também aí nos comentários se vocês chegaram até aqui. Obrigada por ter chegado até aqui. E também comenta, manda na DM, seja minha, da Fernanda, se vocês gostariam da gente falando sobre algo em específico, tipo assim, ai, fala sobre, sei lá, uma, não sei, uma premiação. Fala sobre, se vocês quiserem falar sobre esse livro aqui, lê esse livro aqui, gente. Vai fazer um bem pra vocês. As duas leiam esse livro e depois fala sobre esse livro. Vai que a gente faz. se vocês Se a querem a gente nossa fizer, já é opinião um bônus. sobre algo, manda pra gente, que a gente consome esse algo e depois vem e faz um episódio. Olha só. Exactly. Vamos falar sobre o Oscar. Tipo, entendeu? Uma coisa assim. Eu acho que Vamos falar podiam sobre o lançar livro X. desafios, tipo, assistam a final. Ah, Pedro, me faz Fala sobre assistir corrida das futebol. blogueiras. Ah, eu vou amar Fala falar de sobre. corrida das blogueiras. Ixi. Já acabou. Ah, não tem problema. Vai vir a outra, Gente, All vocês assistiram a Stars. final da corrida das blogueiras? All Eu Stars. assisti lá no Vibra. A Fernanda foi ao vivo, gente. Foi, Querem fiquei essa? vendo eles de longe, numa diagonal, assim, de cima, só as cabeças. Você só conseguiu o O superior. celular, já É, que foi. quando Bom, muito rápido, nem minha irmã conseguiu comprar. muito, Minha muito irmã rápido. queria ir. Eu nem sabia Mas se vamos eu para as ia, assim. indicações. Vamos, senão eu vou ficar É, divagando não, aqui. a gente vai ficar aqui. Eu não tenho. Bacana, vai facilitar bastante o meu post. Que legal. Aí Você vai ter que tem? criar um post, porque Você geralmente tem? quando tem indicação é o post mais fácil. É só eu pegar o nome do que indicou, colocar a fotinha. Mas a Fernanda não. Ela não tem indicação. É porque Fernanda, você indica uma blusinha, uma Gente, usem protetor solar. Qual protetor solar você usa, Fernanda? eu posso indicar o protetor solar que eu tô usando, que é o da É uma Salve marca famosa? 40. É. Ai, gente, salve. Salve, deixa eu falar com vocês. Se vocês quiserem me mandar produtos, me mandem. Eu tenho vários produtos seus. Só que vocês precisam melhorar essa embalagem. Por quê? Porque a embalagem que tem ponta e tampa de rosquear geralmente quebra na base. Babado, gente. Não é só comigo que aconteceu. Com outras pessoas que usam o produto que eu conheço. Eu uso o antioxidante hidratante deles com FPS 30 pro rosto. E, poxa vida. Triste demais quando a embalagem quebra. Literalmente, eu não fiz nada pra ela, que eu não forcei, não fiz nada. Eu esperava só fazer o techzinho de que fechou. E aí, do nada, tava vazando na minha bolsa. Ai, fiquei muito chateada, gente. Porque, assim, é um produto que não é baratinho. Não. E é Mesmo se muito bom, eu fosse. gosto muito da qualidade. E aí, tipo, poxa vida. Salve, me manda produtos, tá? Mas, Me assim, manda vamos também. melhorar. Vamos melhorar essa embalagem. Porque, assim, as outras embalagens estão funcionando de boa. É só desse antioxidante que me deu problema mesmo. Mas eu vi que aconteceu a mesma coisa com outras pessoas que compraram esse antioxidante. Então, talvez seja a embalagem desse produto em específico. E aí pode ser uma coisa tão simples de resolver. Obrigada. E, by the way, outra coisa, Salve, já deixa eu te explicar aqui rapidinho, desculpa, amiga. Um segundo. Salve. Se você coloca no produto que ele chama, na capa dele tá escrito antioxidante hidratante, e aí na função dele ali do lado você não coloca que ele hidrata, qual é o sentido?
Porque tem as opçõezinhas, né? As 4 coisinhas que eles colocam. Trata, ninini, hidrata. E o hidratante não tá no mercado no que hidrata. Alguém esqueceu? Foi o designer? Não foi o designer? Realmente não hidrata, mas chama hidratante? Não entendi. Depois vocês me Contratem a contam o Hugo, que gente, para aconteceu. fazer as embalagens de vocês. Obrigada. Eu acho que Contratem, é me isso. contratem. Nossa, que responsabilidade, socorro. Mas enfim. E eu tenho indicação. Então vai. Você Quem acabou sabe de eu não indicar, a penso gente vai numa indicar a Salve. Então, olha, a Salve, a gente Vai, tá te indicando. se eu pensar numa coisa melhor, Ah, então salve. Vamos ter que precisar realmente do patrocínio para essa indicada. eu vou pensar, vai. Eu quero indicar o filme que eu falei, A Sociedade da Neve, está disponível na Netflix. É um filme muito interessante de assistir, porque é com base em fatos. Eu não vou contar os fatos todos, porque aí fica sem graça, mas basicamente você já sabe o que acontece, que eu contei aqui. Eu contei aqui no podcast? Ou foi para você antes? Não, foi aqui, do filme. Vocês Sim, a perceberem gente como eu estava sou, falando de gente. avião. Ah, sim. Então, gente, esse filme é basicamente essa história que eu contei mesmo. É o time de rugby indo fazer um jogo no Chile. Ah, avião caiu. Ah, como sobreviver? Ah, como meus amigos. Ah, entendeu? Só que aí pensa numa coisa muito mais intensa porque aconteceu realmente e as interpretações estão muito boas, a maquiagem é muito boa, ah, tem cenas um pouco difíceis de assistir, mas eu sei que você assistiu Saltburn. É Ai, pouco, não né? assisti. A Fernanda não assistiu, mas isso era meio que óbvio, né, gente? Pra gente continuar o quê? A base desse podcast. Que é, a Fernanda não está atualizada em coisas cinematográficas do momento. Porque Nada não em... é meio Acho de que a única terror. coisa cinematográfica que a Fernanda foi atual foi quando ela foi no cinema assistir Avatar nos Estados Unidos. É, Você vê quão jovem foi isso. Qual a sua indicação? Você conseguiu uma indicação? eu lembrei, porque O assim, quê? Vai indicar Avatar. eu nesse momento de luto, eu gosto de assistir coisas que eu já vi, que é uma coisa que me acalma. É uma coisa que eu já sei o que vai acontecer. Então, eu revi algumas séries, e no meio disso, botei alguma coisa lá no YouTube, comecei a assistir a Corrida das Blogueiras, pedi por hora por olho. Então, acho que é a única coisa assim, a gente já falou de corrida aqui, acho que eu já indiquei corrida, Você né? já indicou no último episódio. Então, eu acho que eu também já indiquei o livro desse filme que eu assisti. Na Bacana. verdade, nessas férias a gente foi ver um filme no cinema, eu e o Pedro, e a gente comprou o filme no YouTube e um outro. Então foi meio que assim, em vez de gastar o dinheiro no cinema, a gente gastou em casa. Porque a gente queria ver o Alugando. filme, alugando. Vocês compraram. A gente alugou no YouTube, que era o Ah, tá. dos Jogos Vorazes, né? O 4, o 5, né? O Cantigas das Serpentes e dos Pássaros, que eu acho que eu indiquei o livro. Indicou o livro e falou E que é quando sair esse filme a gente ia falar sobre o filme, a gente ia poder isso. falar do filme. Então, acho que a gente Então, pode depois fazer porque eu quero muito falar sobre esse filme, mas eu fui assistir ele. Então, lembrando uma aqui agora, acho delícia. que o que eu vou indicar um filme nacional que eu fui ver no cinema, que é a Ah, Minha você não Irmã vai e indicar o Eu. Cantiga dos Não, eu Pássaros? falei dele, aí me veio o outro. Então tá. Eu posso Então vem indicar com os filme dois, brasileiro. que foi as duas coisas que eu vi de novo que eu acho que podia ser legal das pessoas assistirem, foi esse do Cantiga, mas como eu já indiquei o livro, e eu acho que a gente Tá. pode falar sobre o filme depois, eu vou indicar mesmo o Minha Irmã e Eu, da Tata Werneck, que é da Ingrid Guimarães com a Tata Werneck. Foi um filme muito legal de assistir, me tirou muitas risadas, assim. E é um filme brasileiro, tem... foi muito... Você assistiu, Amora? Não. Que foi assim... Ele tá disponível em plataforma de streaming ou ele tá no cinema só? Não, ele foi pro cinema, e aí, eu não sei se ainda tá no cinema, mas já teve mais de 1 milhão de espectadores, que foi, assim, um movimento coletivo para voltar, porque desde a pandemia, né, gente, não voltou os cinemas estão voltando melhor agora, e aí, não sei se vocês viram que foi aprovado a cota de telas, que tem uma porcentagem que tem que ser de filme brasileiro, porque senão as empresas estadunidenses tomam conta de todas as salas. Então, a importância de você ir ver um filme nacional na primeira semana
E esse foi um filme que conseguiu, assim, sabe, tipo, levantar e falar na sua chamada, falar sobre essas questões, né, nessa divulgação. E é um filme muito engraçado, né, porque tem Ingrid Guimarães, que tá aí na comédia, é de uma outra geração, e a Tatá, que é de uma geração mais recente, num filme super clichê, mas ainda assim, usando de coisas clichês, mas para uma temática que eu, por exemplo, não vi, falando sobre a história de duas mulheres, de duas irmãs, com coisas assim, até com cenas que você vê muito só num universo muito masculinizado. Então, foi muito gostoso, assim, sabe? É um filme para família, é um filme que você vai dar risada e que você vai se emocionar também. Aquele filme bem. Ai, bem sessão da Deixa eu tarde, olhar só que Água com Açúcar. bom. Relaxante, assim, de assistir? Ele é gostoso, ele é um momento bom, assim, você dá bastante risada e tem aquela mensagem desses filmes de comédia mesmo. E é muito bonito que na cena final, assim, se eu não me engano, eu não sei se foi na cena final ou se é numa entrevista, acho que talvez seja numa entrevista, de que a irmã do Paulo Gustavo, né, a Ju, falou para elas que agora que o irmão dela tinha morrido, que era a função delas de continuar, assim, para as pessoas mais próximas, de continuar com o cinema nacional, de continuar com esse estilo de comédia, porque eu acho que o Paulo conseguia fazer isso, né, de trazer meio que gente meio muito misturada, né, de muitas vertentes políticas, uma coisa meio bem mainstream. E eu acho que esse filme cumpre esse papel bem legal. Eu acho legal. Eu acho bem legal, assim. Eu acho importante encher a sala do cinema com filme brasileiro, ainda que a gente saiba que são com pessoas grandes e tudo mais. Uhum. Mas é um filme que dá vontade de assistir, sabe, com a sua mãe, aí fala um negocinho sobre coisas mais difíceis, dá uma introduzida de uma outra forma, assim, sabe? Acho que é bem que conta a história de mulheres, sabe? É um filme que conta a história de mulheres. Eu acho. Chique. E você dá risada. Chique Show. Temos? Oi, moça. E aí, olha, tivemos indicação, gente. Não foi protetor solar, nem foi uma blusinha regata. Então, É. assistam. Ó, vamos falar as nossas Ambos os redes. filmes, eu acho que são Assistam, muito porque válidos. São propostas completamente diferentes, tá, gente? Um filme não é americano também, mas possui uma carga emocional bem muito forte, né? forte, né? Tipo, tem essa pegada e o outro possui uma carga mais leve para vocês, sei lá, talvez assista primeiro um, depois o outro para dormir Ai, total, tranquilo, total. entendeu? E a gente deixa Essa vibe. atualizado no post de indicação, onde que vocês podem assistir Minha Irmã e Eu. Se ainda vai estar no cinema, se já tem previsão de estar em alguma plataforma digital. Então, a gente conta para vocês no dia que sair o post, tá bom? Da indicação. Show. Fernanda, qual é a sua rede? Já Fernanda agora eu tô falando Toito, corretamente já. no Fernanda Instagram. Toito, gente, se vocês quiserem seguir a Fernanda, eu espero que sim. Sigam Fernanda Toito no Instagram. E as do podcast? Pod Perspectivas, POD Perspectivas, tanto no Instagram quanto no X, o falecido Twitter. E as suas É. redes, Amora? A minha é HUDOODLE e o D é de dado, hein, gente? Não Dolabella, porque a gente não apoia agressores. Mas no TikTok é ME o Doodle, tá? Porque é isso. E eu já. É isso. E lembre-se, é mais difícil para uma pessoa que sempre come filé mignon comer apresentado do que a pessoa que nunca comeu filé mignon e Não. só come apresentado ter Ela que fala comer apresentado. apresentado ou presunto? Ah, tanto faz. Acho que presunto, porque É presunto. apresentado é ainda. Que Ela nem deve seja. saber que existe o Não apresentado. sabe. Presunto. Entendeu, gente? Então, força guerreira. Vanessa. E é isso. E, gente, é, por favor, façam isso por vocês. Joguem no Twitter ou X, ou como vocês quiserem chamar essa rede patética. Joguem lá, Raquel, espaço BBB na pesquisa e olhem as menções. É o absurdo do divertido, porque
O o X, o pessoal de lá tem feito como se ela estivesse fazendo muitas coisas na casa do Big Brother, e é divertidíssimo, gente. A Raquel é uma das participantes, tá, pra quem não sabe, Já eu ia sei, é perguntar. difícil lembrar que ela participa, Ela é a planta da mas edição? ela é a planta, mas as fics criadas no são a melhor coisa, tipo assim, Raquel é a primeira pessoa chamada Raquel no BBB 24 a permanecer mais uma semana. Raquel é a primeira pessoa do BBB 24 a estar no top 20 chamada Raquel. É assim, umas coisas assim, icônicas. Façam isso por vocês, joguem Raquel espaço BBB na pesquisa do X e se divirtam. Bom, gente, é isso. A gente se vê no próximo episódio. O primeiro episódio da quinta temporada. A gente não sabe ainda Nossa, como esse ele vai episódio foi ser. totalmente diferente, né? Porque geralmente episódio em vídeo é a gente respondendo coisa dos outros. É, Ai, gente, foi um misto choices. de o que a gente sempre faz no primeiro episódio, que é contar o que aconteceu, com esse, sabe? É isso. A gente tem que aceitar as mudanças. E o Total. importante é que a gente está aqui gravando para vocês. A gente não vai fingir um negócio. Você ia falar alguma coisa? Você está assim querendo parar? Não, só tava olhando minha mão. Ah, belíssima sua mão. Você achou? Eu acho. Mas Tá. enfim, gente, voltando aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem, conversem com a gente. A gente vai respondendo na medida do possível. Vocês estão vendo aqui a nossa cara, como que a gente tá. E é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau. Ai, que pataquada. Ai, amiga, é sobre. Olha, eu tenho fé que esse áudio ficou bom, tá? Não me mata, não. Perspectivas. I hope so.